Olá! Neste vídeo eu quero montar o esquema geral para vocês sobre os 3 ensaios da sexualidade. Se vocês observarem aqui, é um quadro basicamente idêntico àquele que nós montamos quando nós falamos sobre o recalque. Portanto, nós estamos ainda dentro da questão do recalque. Mas o Freud vai introduzir a questão da sexualidade infantil aqui e o quadro ganha um novo contorno com novas questões. A primeira delas é a seguinte: a gente já viu que o Freud ele vai dizer que o objetivo da sexualidade é a reprodução. Portanto, ele está chamando de sexualidade adulta o encontro, o coito, ou seja, o encontro do pênis com a vagina. Para que isso possa acontecer, toda a sexualidade infantil ela precisa ser recalcada. Nos esquemas anteriores, o que é que estava aqui? Basicamente estava um trauma, né? Era algum trauma que o Freud já sabia que estaria ligado à sexualidade, que estaria ligado à infância. Então aqui, onde estava um trauma, entra a própria sexualidade infantil. Se nos esquemas anteriores aqui era uma questão de biografia, ou seja, eu posso ter sofrido um trauma, você que está me assistindo pode não ter sofrido um trauma na infância, aqui não. Aqui vale para todo ser humano, porque todo mundo precisaria recalcar a sua sexualidade infantil para chegar na sexualidade adulta. Então, isso não é meramente um jogo de palavras, muda toda a concepção que o Freud tem sobre a natureza humana. Outra coisa importante é que o protótipo do recalque para Freud, né, do mecanismo do recalque, é a própria amnésia infantil. O Freud ele diz assim: por que a gente não se lembra da infância, né, dos primeiros anos da infância? Porque existe uma amnésia infantil e para ele esse é o protótipo do recalque. É o que vai se usar depois, durante toda a vida, sobre aquilo que sobre as ideias que para mim são desprazerosas, que eu não gosto. Então, na onde a gente tinha a linha do recalcado, o Freud vai dizer esse protótipo é a amnésia infantil. E uma outra coisa que o Freud vai colocar é que a gente já viu que no retorno do recalcado nós tínhamos os sintomas, os sonhos, a transferência, etc. O Freud vai colocar uma palavrinha muito importante que é a sublimação. O que é sublimar? Sublimar é, ao invés da sexualidade infantil recalcada virar um sintoma, ela vira alguma coisa aceitável para a sociedade. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa gostava muito de mamar, né? Ela tinha muito prazer oral. Ela pode se tornar um excelente cozinheiro. Tá? É uma forma de sublimar esse prazer de forma que ele não vire um sintoma e não atrapalhe a sexualidade adulta. Isso é uma outra coisa importante, porque a gente já tem uma teleologia, ou seja, um objetivo da parapulsão quando a gente fala em sexualidade adulta. Agora a gente tem quase que como objetivo de tratamento, que é fazer com que o sintoma se torne uma sublimação. Isso vai sendo desenvolvido na obra do Freud muito devagarzinho, mas muitos teóricos que olham para Freud colocam a sublimação como o grande objetivo de um tratamento psicanalítico do ponto de vista freudiano. Então nós acrescentamos aos retornos do recalcado que já existiam a sublimação. Então este é o quadro geral dos 3 ensaios da sexualidade. Vocês veem que não se trata apenas de falar em sexualidade infantil. O Freud ele tem aqui que resolver um monte de coisas que para ele estava complicado de resolver, que adivinham da teoria da sedução, e agora ele pega e resolve universalizando a questão
da sexualidade infantil. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.